Pai Santo, nós agradecidos te somos mais uma vez por Tua palavra que edifica a nossa vida e pedimos que nos abençoe, Pai, mais uma vez para que este ensino entre em nosso coração, em nossa mente e que nós saiamos da omissão e preguemos o Teu Evangelho com todo entusiasmo, com toda alegria, compartilhando as boas novas de salvação. Abençoa-nos neste estudo, edifica a nossa mente, livra-nos dos erros, ó Pai, das muitas vozes que não têm amparo na Tua palavra, torna o nosso coração e o nosso pensamento cativo à Tua palavra. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos tratar sobre este assunto, os erros da evangelização atual. Como tem sido a evangelização hoje no meio evangélico? Então, geralmente, as pessoas usam frases assim, tá? E eu usei algumas delas no passado, erroneamente, antes de conhecer a palavra de Deus com profundidade, tá? Então, primeiro erro é você pregar o evangelho falando Jesus te ama para as pessoas. Mas como assim, pastor, isso é errado? É errado, por quê? Porque na Bíblia, nenhum discípulo de Cristo pregava o evangelho assim. Antes de Cristo, João Batista não pregava o evangelho assim, Jesus não pregava o evangelho assim, e os discípulos não pregavam o evangelho assim. Você não encontra. Então Pedro aproximou-se da multidão e disse, Jesus te ama. Isso não existe, gente. Isso é invenção dos nossos tempos, tá? Não há respaldo bíblico. Esse é o primeiro e grande motivo. E qual é o segundo motivo? Ora, Deus, há um sentido em que Deus cuida de toda a criação. Em Mateus 5 é dito que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos, né? Então Deus cuida da criação. Mas em termos de amor final, Deus amar uma pessoa para salvá-la, Ele não ama todo mundo. Porque se Deus amasse todas as pessoas do mundo, não existiria inferno, todas as pessoas seriam salvas. Então é um equívoco você parar uma pessoa na rua e dizer, Jesus te ama, porque pode ser que Deus não ama aquela pessoa. Eu sei que isso é meio estranho e meio duro, mas é a realidade dos fatos. Nós temos na Bíblia um Deus que ama e que odeia. Você se lembra de Paulo falando sobre Jacó e Esaú? O que ele diz lá? Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Aborreci é um eufemismo para odiei mesmo. Tá? Então nós temos um Deus que ama e um Deus que odeia. É por isso que existe inferno. Então, e outra coisa, você para uma pessoa na rua e fala, ei, Jesus te ama. Aí a pessoa fala, bom, então, tranquilo, vou viver a minha vida como eu sempre fiz. Se fazendo as atrocidades que eu faço, Jesus me ama, Ele me aprova. Qual é o sentido de evangelização, de mudança de vida, quando você diz Jesus te ama para uma pessoa? Agora, todas essas questões são secundárias. A questão principal é, Jesus, João Batista e os discípulos nunca evangelizaram dizendo Jesus te ama. Como é que eles evangelizavam? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a maneira de evangelizar. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Tá? Esse é o exemplo bíblico que nós temos. Outras variações. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você sabe disso? Você lê a mente de Deus para dizer para a pessoa que Deus tem um plano? Deus tem um plano para a vida de todo mundo. E para a vida de alguns é o inferno. Tá? Então não diga Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele quer te dar paz, alegria e salvação. Olha, de fato Deus dá paz, alegria e salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam em Cristo. Se você falar assim, está correto. Agora não pare alguém na rua e diga, olha, Deus quer te dar paz, alegria e salvação. E se não for um eleito, você está fazendo promessas que não serão cumpridas. E de novo, nunca isso foi conteúdo de evangelização no Novo Testamento. Você não encontra ninguém evangelizando no Novo Testamento fazendo esse tipo de promessa. Tá? Deus está batendo na sua porta, basta abrir.
Eu vou aprofundar no texto de Apocalipse para mostrar que o texto de Jesus batendo a porta não é para não crentes, é um texto para crentes, não é um texto evangelístico, tá? É uma distorção do sentido do texto. Deus quer te ver feliz, de novo uma promessa infundada. Deus não veio para trazer felicidade, Ele veio para trazer salvação, tá? O nosso ponto é salvação. Você foi feito para ser cabeça, não cauda. Essa aqui é jargão de teologia da prosperidade, tá? Olha, você foi feito para ser cabeça, você é filho do rei, você é príncipe, você não é cauda. Então, é o tipo de pregação do evangelho que não tem respaldo bíblico nenhum. Eu era de uma igreja que não era muito firme teologicamente no passado, né? Presbiteriana. E uma vez, a direção da igreja convidou uma cantora evangélica. Na época não havia gospel, isso é um fenômeno posterior. Mas convidou uma cantora evangélica, e aí num culto de sábado, essa cantora evangélica, ela cantou várias músicas até bonitas, e a igreja foi direcionada para levar o máximo de visitantes. E nós o fizemos. Eu era um adolescente na época. A igreja cheia de visitantes. E depois de cantar muitas músicas, essa mulher fez um apelo lá na frente, tão emocional, que a frente da igreja encheu. Umas 80 pessoas foram para a frente da igreja. Nós, membros, ficamos efusivos, super alegres, porque a gente pensou o seguinte: a nossa igreja vai ter um acréscimo de 80 crentes. A gente ficou super alegres. E eu mesmo adolescente, eu fazia parte do grupo de evangelização, tal. Então, depois que essas pessoas foram à frente, elas foram conduzidas a um salão social que ficava embaixo da igreja. E aí eu fazia parte da equipe que ia dar os primeiros passos para aqueles convertidos, para que eles firmassem na fé. E nós assim o fizemos. A questão é, meus irmãos, que no domingo de manhã, me diga, dos 80, quantos apareceram na igreja? Dê um chute aí. Nenhum dos 80 que foi lá na frente, dizendo ter recebido Jesus Cristo, apareceu depois. Isso foi altamente frustrante. Mas por que eles não apareceram? Porque eles foram lá para frente, não foi na base de uma conversão genuína e verdadeira. Houve uma manipulação emocional. E na manipulação emocional eles foram lá para frente, entendeu? Então veja qual é o perigo de você usar métodos emocionais ao invés de usar a pregação da palavra. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e você será salvo. A manipulação emocional é outra coisa. Tem fundo musical, tem palavras chavões, que vão ali construindo emocionalmente um cenário, um ambiente. E veja, meus irmãos, manipulação emocional dá certo. As pessoas, há pessoas que são facilmente manipuladas emocionalmente, né? Isso dá certo. Eu, na mesma época, numa igreja do mesmo presbitério, eu acompanhei outra armadilha. Essa foi mais elaborada. Eles chamaram um pastor para pregar, o pastor fez, e a igreja estava cheia de visitantes também. O pastor fez um sermão muito emocional, e aí no final colocaram uma música de fundo, e o pastor ficou apelando, mas na verdade o apelo dele foi uma armadilha. Foi assim: ele falou no final do sermão, ele falou: olha, eu gostaria agora que todos fechassem os olhos e repetissem a oração que eu vou orar. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, no seu lugar aí, feche os olhos e repita comigo. Aí todo mundo fechou os olhos, inclusive os crentes, e repetiram a oração dele. A oração dele era: perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador. Uma oração assim, digamos, de conversão. Aí ele falou: ainda com os olhos fechados, eu gostaria de pedir que quem fez essa oração com fé levante a mão. A igreja inteira levantou a mão, até os crentes tinham feito oração. Aí ele falou: permaneça com os olhos fechados, agora eu vou pedir um passo de fé, que você se levante e venha até a frente. E eu pensei, ele tinha dito que não ia lá na frente, né? Mas aí, meus irmãos, os crentes não foram, os não crentes se viram constrangidos a ir lá na frente, e foi uma festa, porque aparentemente um monte de gente havia se convertido. Mas não, meus irmãos, isso é o tipo de arapuca.
de armadilha emocional, para levar pessoas lá na frente, como se ir à frente de uma igreja fosse conversão. Conversão é muito mais do que levantar a mão e vir à frente de uma igreja, meus irmãos. É você decidir racionalmente e com o coração que você está arrependido dos seus pecados e agora vai seguir a Jesus Cristo. Que Cristo te salvou e você vai segui-lo. Isso é conversão. Então, o meio evangélico está cheio de arapucas emocionais que não são verdadeira evangelização.